Oi pessoal, eu sou a Raquel do canal Raquel e Mary e hoje eu vou ensinar você a ter clareza e controle de tudo que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos e sair de uma vez por todas do efeito areia movediça que tá te afundando em tanta coisa para fazer. Vambora? Você é aquele tipo de pessoa que começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e nunca termina? Ou então sente que não sai do lugar? Deixa eu adivinhar, você se embola com tanto de coisa que tem para fazer. Não sabe o tempo que cada coisa que você faz vai levar e quando vê no final não fez nada? Quando se trata da sua empresa então, nem se fala, né? É o plano de negócios que não deve ter ido nem para o papel. Os custos nunca foram controlados. Você não sabe nem se está tendo lucro? Você vive apagando incêndio e sente que está se afundando em tanto trabalho? Pois então, eu posso te ajudar. Gente, quando a gente sempre quer fazer muitas coisas, né? Todo mundo sempre tem muita coisa para fazer. Não tem ninguém no mundo que simplesmente diga, eu tô tranquila, eu não tenho nada para fazer. Isso não acontece, a gente sempre quer fazer muitas coisas e ao mesmo tempo. Então, quando a gente resolve fazer alguma coisa, estamos dentro de 4 tipos de grupo, de algum deles, tá? O primeiro grupo são aquelas pessoas que quando decidem que querem fazer alguma coisa, elas simplesmente começam a fazer e saem, igual um trem desgovernado. Elas não pensam muito, elas começam a fazer a primeira coisa que vem na cabeça delas e saem. O segundo grupo de pessoas é totalmente ao contrário. São aquelas pessoas que ficam planejando, botando no papel, pensando nas 1001 coisas que precisam fazer e acabam nem saindo do lugar. Elas planejam tanto que não conseguem agir, porque o planejamento nunca está perfeito. O terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que elas desistem sem nem mesmo tentar. Antes de começar, elas já desistiram. Ou porque elas acham que aquilo que elas querem vai dar muito trabalho e aí elas nem querem tentar, então provavelmente aquilo não é tão importante assim. Ou então elas desistem porque aquilo que elas querem parece tão grandioso, tão complexo, que elas se amedrontam e aí resolvem que não vão fazer. O último grupo de pessoas são aquelas pessoas que elas conseguem o equilíbrio entre planejar e fazer. Elas acertam o timing, sabe? E elas conseguem alcançar o objetivo delas com mais assertividade e no menor tempo. Eu imagino que se você está vendo esse vídeo é porque você quer fazer parte do último grupo que eu citei, né? E a dica que eu quero te dar é que para começar, para você poder atingir os seus objetivos, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é um bom plano de ação. Talvez você esteja aí se perguntando, Raquel, mas que diabos é um plano de ação? Um plano de ação, gente, é uma ferramenta, simples assim. Uma ferramenta de planejamento e acompanhamento de ações. Ela é uma ferramenta, o plano de ação, ele vai te ajudar em várias coisas. Então, por exemplo, se você quer fazer uma viagem, você pode fazer um plano de ação. Se você quer abrir um negócio, você pode fazer um plano de ação. Se você precisa resolver um problema, você também pode criar um plano de ação. Se você quer mudar de país, o plano de ação também vai te ajudar. É uma ferramenta muito versátil e muito útil. O plano de ação ele vai te guiar na jornada para você chegar onde você deseja. Ele vai te ajudar a estruturar esse objetivo em pequenas etapas para que você possa atingir o objetivo na data que você deseja. Mas é importante que você tenha em mente que você precisa fazer a sua parte. Só escrever o plano de ação e botar tudo ali o que você tem que fazer, estabelecer datas, não é suficiente, gente. Você precisa se comprometer com você mesmo que você vai executar aquilo que você planejou, tá? Por que eu digo para você que o plano de ação é uma ferramenta excelente para atingir objetivos? Porque foi assim comigo e foi assim com todo mundo que aplicou o plano de ação que eu conheço. Eu sempre fui uma pessoa de ação, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Eu sempre soube o que eu queria. Eu comecei a estagiar com 16 anos e logo que eu entrei no meu primeiro estágio, o meu grande objetivo era ser efetivada. Eu entendia que a efetivação ia me levar para onde eu desejava, para onde eu precisava ir, que era ter independência financeira, ter a minha casa, ter a minha família, poder ter filhos. Então eu entendia que se eu ficasse como estagiária há muito tempo, isso ia me atrapalhar. Então meu grande objetivo era ser efetivada. E aí eu trabalhei, em 5 anos de estágio, eu trabalhei em 4 empresas diferentes.
E por que eu mudei tanto de empresa assim? Porque quando eu chegava num lugar e eu percebia que aquele lugar não tinha uma perspectiva de crescimento para mim, que eu não tinha uma perspectiva de efetivação, que era o que eu queria, eu simplesmente começava a procurar outro lugar, onde eu pudesse ter essa chance. E assim eu fiz durante 5 anos. Eu trabalhei como secretária, eu aprendi sobre RH, eu aprendi sobre contabilidade e finalmente eu comecei a trabalhar com melhoria de processos, que é o que eu faço até hoje. Quando eu estava perto de me formar na faculdade, eu ainda não tinha conseguido a minha efetivação. E aí eu comecei a botar currículo em tudo que era lugar, porque eu estava desesperada, eu já estava namorando com meu marido, eu queria me casar e estava muito preocupada de terminar a faculdade e não estar no emprego fixo. E aí eu consegui um emprego num grande banco aqui no Rio de Janeiro. E o meu primeiro emprego de carteira assinada foi como caixa do banco. Eu sabia que eu não queria fazer carreira no banco. Nada contra os bancários, tá, gente? Só não era uma coisa que eu gostaria para minha carreira. Então eu aceitei ser caixa de banco como uma forma de um primeiro passo e continuei buscando uma recolocação no mercado dentro de empresas. E depois de 5 meses como caixa no banco, eu finalmente fui chamada para voltar para uma das empresas em que eu tinha sido estagiária. Daí eu me casei, tive minha filha, eu tenho a minha casa, sou independente financeira. Eu sempre trabalhei com muito afinco e com muita garra para conseguir o que eu queria. Então eu quis receber aumento, eu quis ser promovida, enfim, eu galgava por isso, sabe? De forma consciente. E eu consegui tudo aquilo que eu queria. Depois de 10 anos trabalhando em empresas corporativas, eu tive a minha filha com tranquilidade, hoje ela está com 6 anos, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu consegui o aumento e as promoções que eu gostaria. E isso foi muito legal. Só que o que eu tenho para dizer para vocês é que até um determinado momento da minha vida, eu fiz isso tudo de forma muito intuitiva, de forma não estruturada. E apesar de eu ter conseguido o que eu queria, eu demorei mais do que eu precisava demorar, porque eu não tinha um plano. Eu ia simplesmente sentindo o que queria, que eu precisava fazer e ia fazendo. E aí é aí que o plano de ação entra. Então agora é a hora de você decidir. Se você continua aqui comigo nesse vídeo, se você se compromete com você mesmo, que você quer fazer diferente. A gente está no final de 2019. Será que você tá hoje como você gostaria de estar quando o ano começou? A gente vai virar mais um ano e você vai continuar fazendo as mesmas coisas e esperando por resultados diferentes? Eu espero que você decida fazer diferente. Que não veja o plano de ação como mais um trabalho. Ele é uma ferramenta que vai suportar tudo o que você precisa fazer e vai te levar longe, vai te levar além. Se você implementar um plano de ação corretamente, se você se dedicar à estruturação de um plano de ação, pensar em cada uma das etapas com carinho, com dedicação e se comprometer em realizar tudo isso, você vai sair de onde você está para onde você quer chegar. Não tem erro, gente. Não tem como ser diferente. Você vai sair do lugar. Então, vamos lá? Seguinte, gente. Quando a gente vai fazer um plano de ação, como eu disse, a gente pode fazer um plano de ação para várias coisas. A primeira coisa que você tem que estar atento é para que você quer fazer o plano de ação. Escolhe um objetivo. A gente quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, isso é normal, mas segura a ansiedade, tá? Segura a ansiedade e vamos fazer uma coisa de cada vez. Porque se a gente fizer um único plano de ação para vários objetivos diferentes, a gente vai se embolar, vai ficar confuso. Então vamos fazer um de cada vez. Nesse início a gente escolhe um objetivo, faz o plano de ação, executa, atinge esse objetivo e depois passa para outro. Quando você tiver mais experiência, aí você pode fazer 1 ou 2, 3 planos de ação simultaneamente, mas sempre um plano de ação com aquelas ações ali dentro para chegar num único objetivo, tá? Não mistura 2 objetivos no mesmo plano de ação para você não ficar confuso. Então, a primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai elaborar um plano de ação, seja para um objetivo pessoal, seja para resolver um problema dentro da empresa ou para fazer a empresa mudar de nível, enfim, seja lá qual o âmbito que você vai aplicar o plano de ação, você precisa entender qual é o objetivo que eu quero atingir. Então você pode ser aquela pessoa que está querendo mudar de emprego, aquela pessoa que está querendo uma promoção, você está querendo fazer uma viagem, ter um filho, mudar de país, ou então abrir um negócio, aumentar o faturamento da sua empresa, reduzir a reclamação dos seus clientes, enfim, pensa no que você quer, como é que você queria estar hoje,
final de dezembro de 2019, que você talvez não tenha feito esse ano todo, você quis fazer e não fez. Escolhe esse grande objetivo, se motiva nisso e decide fazer esse plano de ação junto comigo e implementar ele em 2020, para que quando chegue no final de 2020, você esteja exatamente onde você queria estar hoje. Então eu tenho dois exemplos aqui, né? Pra gente usar como objetivo, tá aqui atrás no quadro, atrás de mim no quadro, eu trouxe dois exemplos. Um voltado para negócios e um voltado mais para o âmbito pessoal. O primeiro exemplo que eu vou dar, gente, é aumentar as vendas numa empresa, se você precisa aumentar as vendas na sua empresa. E o outro exemplo é viajar para Disney, tá? O plano de ação que eu escolhi para passar para vocês hoje aqui é um dos planos de ação que eu mais gosto. Existem vários tipos de plano de ação que você pode usar, mas eu escolhi o 5W2H. Por que eu escolhi esse plano de ação? Porque eu acho ele o mais completo e o mais versátil. Você consegue adaptar ele para qualquer tipo de situação que você tenha, tá? Então eu vou te explicar o que são os Ws, dos 5 Ws. Os Ws são de o que, what, por que, why, when é quando, who é quem e onde é where. E os dois Hs são de como e how much, de quanto, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o exercício aqui do exemplo que eu trouxe. Aumentar as vendas. A primeira coisa, depois que você já definiu o seu objetivo, tem um cabelo aqui na minha boca. Depois que você definiu o objetivo que você vai fazer o seu plano de ação, a primeira coisa que você tem que fazer é um brainstorming. O que é um brainstorming? O que vem a ser um brainstorming? Brainstorming é tempestade de ideias. É o momento que você tem que pensar em tudo o que você tem que fazer para poder atingir aquele objetivo que você quer. Então, quando a gente pensa em aumentar as vendas, quais são as possíveis coisas que a gente precisa fazer para aumentar as vendas? De cara, eu penso no seguinte, eu quero aumentar minhas vendas. Então eu preciso fazer uma pesquisa de satisfação com meus clientes. Faz sentido? Eu preciso fazer uma pesquisa de satisfação dos clientes para entender se eu tô com algum problema de satisfação e minhas vendas estão baixas. Uma outra coisa que eu posso fazer é entender qual é o meu nível de vendas atual. Qual é o meu nível de vendas atual? Às vezes eu não sei essa informação. E para eu poder aumentar as minhas vendas, eu tenho que entender qual é o meu nível de vendas atual. Senão eu não vou saber onde eu quero chegar, né? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui para aumentar as minhas vendas é uma pesquisa de mercado. Por exemplo, que é diferente da pesquisa de satisfação, tá, gente? A pesquisa de mercado, ela vai me dizer como é que a minha empresa está em relação às empresas as empresas que são minhas concorrentes. Então pode ser que eu esteja deslocado ali no meu nicho de negócio e por isso eu estou vendendo pouco e por isso eu estou vendendo menos do que eu gostaria, tá? Então aqui é o exercício que você tem que fazer justamente pensando em tudo que você precisa fazer, por exemplo, para aumentar suas vendas. No outro exemplo que a gente tem de viagem para Disney, eu gosto desse exemplo porque esse exemplo pode parecer bobo, sabe? Assim, a gente pensa assim, mas para viajar eu preciso fazer um plano de ação para viajar, gente. Para que isso? É só pegar e ver passagem, hospedagem e viajar. E aí eu gosto desse exemplo porque é um exemplo pessoal. Ano passado eu fui à Disney, foi a primeira vez que eu saí do país e era uma viagem que eu sempre sonhei em fazer. E eu sempre achei que eu não poderia viajar à Disney. Eu sempre achei que viajar à Disney era uma coisa fora da minha realidade, né? Eu vim de uma família simples, de uma família que tudo a gente conseguiu com muita dificuldade, tá? Nunca nos faltou comida, graças a Deus, mas era tudo muito difícil, né? Talvez você também tenha vindo de uma família assim. E aí quando eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro e fazer as coisas, eu pensava que a Disney era uma coisa muito cara, muito fora da minha realidade. Então eu nem parei para fazer um orçamento, para pesquisar como é que era, quanto que sairia para ir à Disney se eu realmente não podia ir. Até que no início do ano passado, eu botei na minha cabeça que eu ia à Disney, que eu queria ir à Disney, que eu ia lutar para conseguir ir à Disney.
custasse o quanto custasse, assim, eu ia conseguir o dinheiro, ia fazer o que fosse preciso para poder ir à Disney. E aí, em janeiro de 2018, eu resolvi fazer o plano de ação, justamente para ver quando que eu ia poder ir à Disney. Eu achava que eu só ia conseguir ir à Disney esse ano de 2019, que eu precisaria juntar dinheiro durante o ano de 2018 inteiro, para poder só ir em setembro de 2019. E aí, quando eu fiz o plano de ação e fiz o orçamento da viagem, eu percebi de cara que eu tinha dinheiro para ir à Disney em 2018, que eu não precisava esperar até 2019 para ir à Disney. E assim eu fiz, gente. Eu fiz o meu orçamento, eu planejei a minha viagem, eu fiz as privações que eu precisei fazer para poder guardar o dinheirinho que eu tinha para poder viajar. E eu fui, em setembro de 2018, eu fui à Disney. E aí, é por isso que eu gosto desse exemplo, tá? É uma coisa que parece simples, que você pode achar que é bobeira, mas que ajuda muito, tá? Então, vamos lá, vamos pensar o que a gente precisa, por exemplo, quando a gente vai à Disney. O que a gente precisa pensar? Então, no meu caso, eu não tinha nem passaporte. Eu tava num nível que eu não tinha nem passaporte, gente. Então, por exemplo, eu precisava fazer, orçar a viagem. Eu precisava tirar o passaporte, eu precisava tirar o visto, eu precisava reforçar o meu inglês, eu precisava fazer o roteiro para ver o que eu queria fazer lá, porque lá tem um monte de coisas para você fazer e eu queria entender tudo que tinha para fazer e o que era importante e imprescindível para eu poder decidir o que eu ia tirar do meu roteiro e o que eu ia manter com o dinheiro que eu tinha. Então você vê aqui quanta coisa só sei lá, só em 2 minutos que a gente tá aqui conversando, quanta coisa a gente não tem aqui no quê. E aí, gente, no que é legal vocês pensarem o seguinte: você quando começa um plano de ação, você não vai sair com ele fechado, escrito em pedra da primeira vez, tá? Não tenham essa expectativa. Alinhe a sua expectativa para saber que você vai tentar fazer o máximo para sair com ele o mais completo possível. Você precisa se esforçar para que esse plano de ação saia o mais completo possível. Mas pode acontecer que, dependendo de alguma coisa que você pesquisar aqui durante a execução do plano, você perceba que você precisa implementar alguma coisa, que você precisa incluir, retirar ou alterar algo que você tinha planejado. Isso é normal, tá? Tem um conceito em gestão de projetos que diz o seguinte sobre o cronograma, que é uma outra ferramenta. O cronograma é uma ferramenta progressivamente elaborada. Ela nunca se encerra. Então você faz aquele cronograma inicial, você tenta esgotar ele o máximo possível, mas todo mundo tem a clareza de que aquele cronograma está sempre sendo progressivamente elaborado. E eu gosto de trazer esse conceito para o plano de ação, porque você vai fazer o plano de ação ali, né, o máximo possível, tentar esgotar, mas é natural você incluir, retirar ou alterar algumas coisas conforme você vai implementando, tá? Então, depois que a gente definiu aqui o que a gente precisa fazer para alcançar o nosso objetivo lá de cima, a gente vai precisar dizer por que a gente quer fazer aquilo. E o porquê é importante. O porquê, gente, ele vai te dar uma clareza se você pensou em alguma coisa que não é tão importante assim, alguma coisa que talvez seja desnecessária. Se você tiver dificuldade de dizer por que você precisa, por exemplo, fazer uma pesquisa de satisfação para aumentar as vendas, talvez seja o momento de você parar e pensar: será que realmente uma pesquisa de satisfação é o que eu preciso fazer para aumentar minhas vendas? Para entender o que eu preciso fazer para aumentar minhas vendas? Então, porque ele é fundamental, tá, gente? Então, vocês têm que parar e pensar no porquê você precisa fazer cada uma dessas coisas. E aí, esse porquê aqui, ele pode ser um porquê mais reto e direto, né, literal, ou pode ser uma coisa mais filosófica, dependendo do que você tiver aqui listado para fazer. Então vamos fazer o exercício aqui junto. Vou cortar aqui, ó, pra gente saber que aqui é a parte de aumentar as vendas e aqui é a parte da viagem, tá? Por que eu preciso fazer uma pesquisa de satisfação para aumentar as vendas? Porque eu preciso entender como é que tá, qual é
eu preciso entender como é que está a percepção do meu cliente em relação ao meu serviço, né? Então a gente coloca percepção do cliente. Vou resumir, mas quando você fizer isso aqui no Excel, você escreve exatamente o que você está pensando. Então, aqui a minha resposta é: para entender a percepção do meu cliente em relação ao meu serviço ou produto prestado. Por que é legal você escrever bem detalhado? Porque, gente, você vai fazer esse plano de ação hoje. Daqui a 2 semanas, você já não lembra exatamente o que você estava pensando quando você fez esse plano de ação. Então, é legal você ser bastante detalhista, tá? Identificar o nível de vendas. Por que eu preciso saber o meu nível de vendas atual? Para eu saber o gap para o nível de vendas que eu desejo. Então, eu quero aumentar minhas vendas em 30%. Se eu vendo 1.000, eu quero aumentar 30%, eu vou ter que aumentar aí 300 produtos vendidos, por exemplo, para aumentar 30%, né? Então, é para você entender o gap, por exemplo. E aqui, gente, é legal falar também que o porquê, ele não tem uma resposta certa. Se você está fazendo um plano de ação sozinho, ou se você está fazendo um plano de ação na sua empresa, com um grupo de pessoas, o que é muito legal você fazer com várias pessoas, é importante que aqui vocês tenham um consenso, tá? Não tem uma resposta certa ou errada. Isso aqui é o que eu tô pensando fazendo esse vídeo pra vocês. Mas pode ser que vocês tenham outras ideias a respeito do que e do porquê você tem que fazer determinada coisa. Então é importante que aquilo faça sentido para aquele grupo, tá bom? Então vamos lá, pesquisa de mercado. Por que eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para aumentar minhas vendas? Para eu entender como é que eu estou perante ao meu mercado, né? Vou botar aqui para entender o meu nivelamento ou o meu desnivelamento com o meu mercado. Meu nivelamento com o mercado, tá? Vindo aqui pro exemplo de viagem para Disney, por exemplo, como é que a gente vai fazer, né? Por que eu preciso orçar a viagem? Porque eu preciso saber quanto de dinheiro eu vou precisar, né? Para saber quanto de dinheiro eu vou precisar. Por que eu preciso tirar o passaporte? Sem passaporte eu não viajo. Então aqui você tá vendo que aqui eu já tenho umas respostas que parecem meio óbvias. Mas é importante você fazer, tá? Para você não pular etapas, tá? Então tirar o passaporte. Sem passaporte eu não viajo. Passaporte eu não viajo. O visto é a mesma coisa. Sem o visto americano a gente não entra nos Estados Unidos, né? Reforçar o meu inglês. Reforçar o meu inglês é uma coisa que é opcional, né? Pra mim isso era importante. Eu não queria chegar lá na Disney, nos Estados Unidos, muito enferrujada. Então eu sei inglês assim, mais ou menos. Eu já tava muitos anos sem estudar inglês. E aí eu falei, cara, eu tenho medo. Meu marido não fala nada de inglês, meu marido fala 0. E aí eu senti todo o peso dessa responsabilidade de chegar lá na Disney e talvez ninguém entender nada. Então eu fiquei com o peso da responsabilidade, com medo mesmo, e eu entendi que isso era importante. Então pra mim, reforçar o inglês é pra poder garantir que a gente não ia ficar perdido lá, né? Pra garantir a comunicação. Então, por exemplo... comunicação. E fazer o roteiro. Por que eu precisava fazer o roteiro nesse momento? Justamente para entender o que a gente ia decidir que era importante fazer lá. Para decidir o que a gente queria fazer. Os porquês, gente, eles vão embasar a próxima etapa, que é o como. E aí, você vai percebendo que o plano de ação, ele vai trabalhar em linha, né? Então, o que tem relação com esse porquê, que tem relação com esse como, que tem relação com esse quando e assim por diante. Então, assim, quando eu vou pensar no como, eu tenho que olhar o que veio antes. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar no como, gente. O como, ele é o coração do plano de ação.
É no como que você vai tangibilizar tudo que você precisa fazer para alcançar o seu grande objetivo. Só que assim, não vai direto ao como, gente, porque senão você vai arriscar de fazer várias coisas que não são necessárias para o que você precisa fazer. Então, não pule etapas. Eu sei que quem nunca fez um plano de ação pode achar bobagem, pode achar que é enrolação, mas não é. Eu te garanto, faz as etapas direitinho e depois volta aqui e me conta se não valeu a pena fazer ou não. O como eu disse, então, ele é o coração do plano de ação. Ele vai dizer o passo a passo, vai ser no nível de tarefa mesmo. Quais são as tarefas que você precisa fazer para fazer cada uma daqueles OKs que você definiu. Então aqui, por exemplo, no nosso exemplo, na pesquisa de satisfação, como é que eu vou fazer uma pesquisa de satisfação para poder coletar a percepção do cliente? O que eu preciso fazer? Como eu vou fazer isso? Então eu preciso definir se vai ser uma pesquisa virtual ou física, né? Você vai fazer essa pesquisa via Google Forms, via SurveyMonkey, você vai fazer uma pesquisa de campo, cada cliente que entrar na sua loja você vai perguntar, como é que você vai fazer essa pesquisa? Então você precisa decidir se ela é uma pesquisa virtual ou física, depois você precisa decidir quais são as perguntas, que você vai fazer para poder entender o que o seu cliente acha do seu produto ou serviço e que as respostas a essas perguntas precisam te levar a uma conclusão para você aumentar as suas vendas. Então é um processo bastante intelectual que você precisa ter atenção aqui. Aqui você vai perceber, quando você chega no como, você vai perceber que você deixa de ter um para um, como eu tinha aqui, eu tinha um o quê, um porquê para um o quê. Quando eu chego no como, eu vou ter vários comos para um único quê. Porque aqui são as tarefas que você precisa fazer para poder fazer aquele o quê. Então, a pesquisa de satisfação. Entender se ela vai ser virtual ou física, definir quais são as perguntas, definir o período que você vai aplicar a pesquisa. Definir o período. E aí você vai ter que ir pensando em tudo que você precisa fazer para poder fazer essa pesquisa de satisfação. Da mesma forma, gente, nível de vendas. Como é que você vai definir o seu nível de vendas? Então aqui eu posso entender, né? Aqui entender o seu nível de vendas atual. Eu preciso pegar o histórico de vendas. Eu preciso pegar meu histórico de vendas. E aí pode ser um histórico financeiro e um histórico quantitativo. Eu preciso saber quanto eu vendi, quanto eu lucrei, quanto eu paguei de imposto. Aqui fazer um estudo mesmo sobre o seu histórico de vendas. Para pesquisa de mercado, vai ser alguma coisa muito parecida com a pesquisa de satisfação, que são duas pesquisas. Então você vai precisar definir se ela é uma pesquisa virtual ou física. Ops. Vai precisar definir as perguntas. Gente, um canhoto para escrever num quadro branco não é a melhor coisa, tá? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Vai precisar definir o período da sua pesquisa de mercado. Aqui também é legal definir o período. Aqui na pesquisa de mercado é legal você pensar também com quais empresas você vai se comparar. Quem é que está no teu mercado, que é interessante você entender o teu posicionamento no mercado. Você aqui também pode definir que ferramentas você vai usar para fazer essa pesquisa de mercado, se você vai usar um SWOT, se você vai fazer uma pesquisa simples, enfim. Tem várias formas de você fazer uma pesquisa de mercado. Aqui na parte da viagem, para ter um outro exemplo, eu tô só para reforçar, gente, eu tô usando dois exemplos para que seja bem fácil, bem didático para vocês entenderem como fazer o plano de ação e a importância de você fazer um plano de ação. Mas não faça um plano de ação assim como eu estou exemplificando para vocês. Aqui, essa parte de cima é um plano de ação. Essa parte de baixo, que é relacionada à viagem, é um outro plano de ação separado desse plano aqui, tá?
querendo espirrar. Então vamos lá. Como é que eu vou orçar a viagem? Ah, eu preciso pesquisar os valores. Pesquisar os valores de passagem, hospedagem, alimentação, valor dos tickets, né, do parque. Eu preciso saber quanto vai custar o passaporte, quanto vai custar o visto, quanto tempo eu vou ficar, é outra fase. Tirar o passaporte. Como é que eu vou tirar o passaporte? Eu preciso pesquisar aonde que eu tiro o passaporte, que documentos eu preciso, quais são os documentos que eu preciso ter para poder tirar o meu passaporte, levantar, né, os documentos que eu preciso para saber se eu tenho esses documentos em mão para tirar o passaporte, saber o valor. Aqui, ó, aí você começa a ver uma correlação também. Quando eu vou orçar, o que eu levantar aqui no meu orçamento da minha viagem vai me munir de informações para as minhas outras etapas. Então, por exemplo, o passaporte, ele tem um custo. E eu vou levantar esse custo na etapa de orçar viagem. Aqui, gente, eu não tô ainda me pegando na ordem das coisas, tá? Você pode fazer isso tudo aqui como um brainstorming e ir colocando conforme você vai lembrando. Mas é legal, depois que você já tiver isso aqui mais estruturado, você entender qual é a ordem lógica que você precisa fazer cada coisa. Então, por exemplo, algumas coisas elas são correlacionadas e outras coisas são independentes. Então, coloca numa ordem lógica que é legal eu saber. Primeira coisa, na minha cabeça, era importante o que ia definir quando eu ia poder ir, se eu ia poder ir, era o orçamento, porque estava atrelado a dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, eu não conseguiria ir. Então, pra mim, a primeira coisa que eu tinha que fazer é orçar, é ver o valor de tudo. Depois, todo o resto viria em cascata, tá? Então, o orçamento ele ia me munir de várias formas para as minhas outras etapas. Então, aqui, o valor do passaporte eu vou levantar no orçamento da viagem. Então, para tirar o passaporte, eu vou definir, vou entender aonde é que eu vou tirar, quais são os órgãos que tiram o passaporte, que documentações eu preciso, se eu tenho um prazo para tirar esse passaporte, se eu entender se eu preciso ter o passaporte válido 6 meses antes da data da minha viagem. Enfim, você tem que pensar em tudo aqui, tá, gente? O visto é a mesma coisa, né? Entender onde é que eu tiro o visto, onde é que tem consulado americano. Tem consulado americano na minha cidade, no meu estado? É perto de mim? É longe? Como é que eu faço para ir? Quais são os horários? Qual é o valor do visto? Tem alguma restrição? Então, são todas essas pesquisas relacionadas a visto que você vai ter que fazer. Eu vou resumir aqui como documentos, mas você tem que escrever tudo que você precisa para fazer essa etapa de tirar o visto, tá? Reforçar o inglês. Reforçar o inglês foi legal, porque assim, eu já tinha feito curso de inglês, né? E aí eu tinha inglês mais ou menos. E eu trabalho, né, o dia todo, eu trabalho de 8 às 5, todos os dias, segunda a sexta. E aí eu falei, meu Deus, que horas eu vou fazer meu inglês? Porque eu tenho minha filha, né? Eu tenho a minha vida. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí, o que eu acho legal também é que quando a gente põe a intenção naquilo que a gente quer fazer e a gente começa a estruturar, as coisas elas vão começando a acontecer, sabe? E eu acho que quando a gente põe a intenção numa coisa, a gente chama aquilo pra gente. E aí uma amiga minha que trabalha na empresa que eu tava trabalhando ano passado, eu conversando com ela que eu queria viajar, ela acabou falando, não, eu também vou, não falei pra ninguém, mas eu também vou a Disney ano que vem. E eu tô fazendo uma aula de inglês particular com um professor de inglês nativo da Inglaterra. Ele vem aqui na empresa antes do expediente começar ou na hora do almoço e eu faço uma aula com ele de 1 hora. É R$50 a hora. E aí, perfeito. Então, assim, foi muito legal. Então, pra reforçar o inglês, como é que eu ia reforçar meu inglês? Eu ia ter que decidir se eu ia fazer um curso ou se eu ia fazer curso ou aula particular. Eu precisaria entender, aí faria parte do orçamento, entender qual o custo de uma aula particular, qual é o custo de um curso de inglês, se eu ia querer só conversação, ou se eu ia querer uma coisa mais estruturada, escrita, quando que eu ia fazer, quando que eu vou fazer essas aulas, né? Se eu trabalho o dia todo, quando eu vou fazer? No meu caso, eu consegui achar um professor que ia lá na minha empresa. Talvez você não tenha essa facilidade. Então você precisa entender que horas eu vou fazer o inglês. Eu vou fazer pela internet? Também é uma opção. Hoje a gente tem muita coisa pela internet, né? E aí, na parte do roteiro, por exemplo,
Como é que eu vou fazer o roteiro? Eu vou pesquisar os parques que existem, que eu tô falando da Disney, né? Quais são os parques? Porque quando eu fui fazer isso, eu descobri que não eram só os 4 parques temáticos. Eu descobri que tem parque aquático, que tem Disney Springs, que tem um monte de coisa lá que eu não sabia. E aí quando eu fiz esse estudo aqui, eu descobri um monte de coisa. Eu visitei só os 4 parques principais temáticos da Disney e os 2 da Universal. Ainda tem um monte de coisa que tem pra fazer lá que eu não fiz, que eu ainda vou voltar pra fazer. Aí você vai fazer o roteiro. Você vai entender quais são os parques que tem lá pra ir, quais são as atividades que existem pra fazer, quanto tempo você vai ficar, porque quando você já tem um orçamento de quanto custa hospedagem, alimentação, passagem, deslocamento, aluguel de carro, comida, quando você tem esse dado, você já tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo você vai ter. E aí você vai definir, eu vou ficar 15 dias, eu vou ficar 20 dias. E aí dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso. E aí você vai definir os parques, você vai definir os passeios, você vai definir compras, né? O que você vai comprar. E a gente vai pra lá, a gente gosta de comprar. Quando que você compra, quando que você vai pra parque. E aí aqui você tem a sua lista toda de comos. Aí uma sugestão que eu dou por exemplo, aqui eu tinha 3 atividades para esse primeiro quê? Então eu boto 1, 2, 3 e vou numerando. Aí aqui é 1, aqui é 1, 2, 3 e assim por diante. Por quê? Porque aí eu sei que para eu fazer uma pesquisa, para eu completar o meu quê de pesquisa de satisfação, eu tenho que fazer 3 atividades, tá? Isso é legal para você começar a entender o volume que aquilo tem, o esforço que você vai ter para cada uma das tarefas, eles são diferentes. O próximo passo, gente, é você definir quando você vai fazer. E aí aqui esse quando já começa a ser para cada uma das tarefas que você definiu no como. Então, por exemplo, quando é que eu vou fazer a pesquisa de satisfação dos clientes? Eu preciso definir se a pesquisa é virtual ou física, eu preciso definir as perguntas, eu preciso definir o período. Vamos supor que é só isso que você tem que fazer para fazer uma pesquisa de satisfação. Não é, tá, gente? Tem mais coisa, mas aqui para efeito de exemplo eu vou deixar só esses 3. Então, quando é que eu posso fazer? Se eu entender que essa é a primeira... Eu entendo, só olhando aqui, eu entendo que a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse meu plano de ação para aumentar minhas vendas é entender meu nível de vendas, porque é isso aqui que vai me direcionar para o resto. Então eu colocaria primeiro quando no nível de vendas. Então quando é que eu vou definir meu nível de vendas? Eu preciso pesquisar o histórico de vendas. Isso é complexo? Isso não é complexo? Eu preciso buscar dados em sistema, eu preciso pegar dados em planilha. Então você tem que pensar qual o esforço, o que você precisa fazer para conseguir o histórico de vendas. Digamos que você consiga pegar aí o seu histórico de vendas. Se eu tirar um dia para pesquisar, eu consigo ter esse histórico de vendas e mais um dia para analisar esses dados e saber exatamente qual é o meu histórico de vendas. Então eu vou botar aí 2 dias. Então se eu preciso de 2 dias, eu vou colocar aumentar minhas vendas. Então, eu preciso de 2 dias. Só que eu quero aumentar minhas vendas, eu quero em janeiro de 2019 já estar aumentando minhas vendas. Aqui a gente já está começando a entrar no âmbito de entender o tempo que a gente tem para fazer aquilo tudo. Pode ser que em janeiro de 2019 seja factível fazer tudo isso, pode ser que não. Quando você começa a estabelecer o quando, você vai ter essa clareza. Então, se eu sei que eu vou demorar 2 dias para fazer um histórico de vendas, aí eu preciso ser bem realista, tá, gente? Para poder pensar assim, eu quero começar isso agora. Então, nessa semana, com o que eu tenho para fazer essa semana, eu consigo encaixar essa análise? Isso é importante? Eu consigo remanejar tudo que eu tenho para fazer? Eu vou botar aqui, hoje é dia, vamos supor, hoje é dia 15 de dezembro. Então, eu vou fazer isso de 15 a 18 de dezembro, tá? Então, aqui é legal vocês entenderem que o quando, eu não gosto de fixar, digamos que a gente fosse fazer isso em um dia, eu não gosto de fixar a data exata, porque isso você acaba tendo, você não tem flexibilidade de jogo para poder organizar, porque as coisas vão acontecer, gente, as coisas vão acontecer fora do que você está planejando, e você precisa ter jogo de cintura e uma pequena margem ali para você se organizar. Então a gente bota ali de 15 a 18, eu acho que eu consigo fazer o meu histórico de vendas. Aí definir se a pesquisa de satisfação ela é virtual ou física. Eu posso definir isso hoje. Então eu vou botar que eu vou fazer isso até dia 16 de dezembro, por exemplo.
E aí eu começo, algumas coisas eu vou fazer paralelo e algumas coisas eu vou fazer sequenciais. Quais são as perguntas? Ah, não, as perguntas eu preciso parar e pensar exatamente as perguntas que eu tenho que fazer. Então eu vou levar aí uns 3 dias. Então eu vou fazer isso, depois o histórico de vendas também me exige uma análise. Então eu vou fazer isso de 19 a 22 de dezembro, por exemplo. E aí assim a gente vai. Aí a pesquisa de mercado. Ah, a pesquisa de mercado também, eu consigo definir se vai ser virtual ou física no mesmo dia que eu defini sobre a pesquisa de satisfação. No dia que eu parar para fazer as perguntas de satisfação, eu também vou parar para fazer as perguntas de pesquisa de mercado. Aqui, gente, eu estou supondo, tá? É importante que quando vocês forem definir o quando, vocês sejam realistas. Não adianta a gente vir aqui e colocar as datas que a gente acha ou que são perfeitas na nossa cabeça e quando chegar no campo de batalha, na vida real, aquilo ser impossível de ser feito com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Então sejam bastante realistas a respeito de se é possível realmente você fazer aquelas etapas no tempo que você está se propondo a fazer. Mas também não cai pro outro lado de ser complacente demais consigo mesmo e se dar um prazo gigantesco para fazer uma coisa que você pode fazer em 2, 3 dias, tá? Então vamos ter o equilíbrio, vamos ter o balanço da coisa, tá? Aí aqui, por exemplo, o orçamento da viagem. Eu fiz o orçamento da viagem, sei lá, em 3 dias. Então eu vou botar lá, por exemplo, de 15 a 18 de dezembro. Aí tirar o passaporte. Ah, e aí aqui o que acontece? Como o passaporte ele dependia de um órgão externo, de uma marcação, eu precisava ter documentos, o que eu fiz? Eu fiz as pesquisas junto com a parte de orçamento e aí o passaporte eu defini um mês que eu ia tirar. Então assim, quando eu fiz o orçamento eu percebi que eu podia viajar em 2018 mesmo, eu decidi que até abril eu precisava tirar o passaporte. Então eu coloquei tirar o passaporte. Aí eu não botei uma data, eu botei assim, ó, que até abril eu precisava ter tirado meu passaporte. Então e aí quando chegou mais perto de abril eu defini a minha data, tá? E aí vocês vão entender que esse plano de ação é algo que você vai estar consultando o tempo todo. Não é uma coisa que a gente está escrevendo aqui e nunca mais você vai abrir isso. Então eu estava sempre consultando esse plano de ação para poder identificar qual era o meu próximo passo, qual era a próxima etapa que eu precisava executar. Aí o visto, a mesma coisa. Eu precisava do passaporte para tirar o visto. Você não tira o visto se você não tem um passaporte. Então o que eu fiz? Se até abril eu precisava tirar o passaporte, eu defini que até maio eu tinha que tirar o visto. Tá? Aí reforçar o inglês, eu decidi que eu queria começar imediato, então eu botei que dia 15 de dezembro, por exemplo, no nosso exemplo, eu comecei o inglês e fazer o roteiro eu botei ali um período para fazer o roteiro. Eu botei acho que umas 2 ou 3 semanas para fazer o roteiro que eu queria pesquisar bem. E aí você tem o quando de tudo. Depois que você definiu o que, o porquê, o como e o quando, você vai definir o quanto aquilo vai te custar. E aqui é legal, gente, vocês entenderem que nem sempre você vai ter, aquilo vai te custar alguma coisa. Mas é legal você avaliar se para fazer aquela ação, aquela tarefa, tem um custo. Então você tem que olhar, se não tiver um custo, beleza, você bota um tracinho e segue em frente. Mas é interessante você pensar sobre o valor. E às vezes, quando você vai pensar no quanto, você não tem essa resposta de imediato. E aí vira uma das tarefas que você tem que fazer. Então, por exemplo, se eu tenho que implantar um sistema XYZ na minha empresa, é possível que eu não tenha noção de quanto custa esse sistema. Então, um dos itens do meu plano vai ser orçar ou cotar sistemas XYZ, para eu ter uma ideia de quanto isso me custa. E aqui é para você ter uma noção, tá? Não precisa ser o quanto exato que vai custar. Tá? Então, por exemplo, quanto? Da parte de pesquisa de satisfação, você pode até talvez, se você for fazer uma pesquisa de campo, que você precisa imprimir folha para a pessoa responder no papel, você vai ter ali um custo mínimo. Nesse exemplo, se ele decidiu que vai fazer uma pesquisa virtual, ele não tem custo, porque ele vai ter o custo da internet, até poderia considerar, mas isso já está embutido na operação dele. Então você pode até considerar que não tem custo aqui para fazer a pesquisa de satisfação. O histórico de vendas também não vai ter custo e a pesquisa de mercado, vamos dizer que você vai contratar uma consultoria para fazer essa pesquisa de mercado para você. Daí você vai orçar uma consultoria, digamos que a consultoria te cobre R$5.000 para fazer uma pesquisa de mercado. Então você vai botar aqui R$5.000, tá?
para você ter uma noção de quanto custa para você poder fazer o plano para aumentar as suas vendas. E para Disney a mesma coisa, né? Para orçar a viagem, quanto vai custar? Não vai custar nada. Orçar a viagem não vai custar nada, é pesquisa. Então é zero. Tirar o passaporte. Ah, eu vou identificar aqui quanto custa o passaporte. Aí nós éramos 3, eu, meu marido e minha filha. E quanto isso custou? Eu não sei, acho que foi uns R$900, eu não me lembro, tá, gente? Então, por exemplo, R$900. O visto, eram 3 vistos. Então, foi acho que uns R$1.600. 1.600. Reforçar o inglês. Aqui eu consegui um professor de R$50 a aula. A hora-aula. Eu fazia 1 hora por semana, se eu não me engano. Aí você vai multiplicar, digamos que ia me custar, e aí eu ia fazer de abril até agosto. 5 meses. Então, digamos que isso ia me custar R$1.000 no total. Tá? Tô supondo aqui, tô jogando uma suposição. Que ia me custar no total. Então, não era uma aula. Eram todas as aulas que eu ia fazer no período todo que eu queria antes de viajar. E fazer o roteiro também não ia me custar nada. Então, é zero. E aí, no final, você tem ali, então nesse exemplo, para aumentar as vendas, eu vou precisar de R$5.000, que eu vou contratar uma consultoria. E no exemplo da viagem, vai ser 2, 3, 4 mil, por exemplo, que eu preciso ter antes de viajar. Antes de viajar, tá, gente? Não é o dinheiro que eu vou usar na viagem, não. É o dinheiro que eu preciso ter antes de viajar. A próxima etapa, gente, é o quem. Aqui é o momento de você definir responsabilidades. Você precisa definir quem vai fazer cada uma das tarefas que você entendeu que precisam ser feitas. Se você está fazendo um plano de ação sozinho, pode ser que o quem aqui seja tudo você, e tudo bem. Mas é legal você não pular essa etapa, porque, por exemplo, na parte da viagem, era eu que estava encabeçando tudo. Meu marido estava assim, vambora, mas ele não estava à frente desse planejamento comigo. Eu estava fazendo tudo. Então, a maior parte das coisas era eu que estava vendo. Mas quando eu fiz o detalhamento desse plano de ação, eu percebi que ele podia fazer algumas coisas, porque ele tinha mais afinidade. Então, por exemplo, definir se a gente ia alugar um carro ou se a gente ia ficar de Uber, qual é o carro que a gente ia alugar, enfim, essas coisas mais voltadas para carro é mais com ele, eu não tenho tanta afinidade com esse assunto. E aí eu botei o nomezinho dele lá e eu cobrava. Você já fez isso? Ó, vamos definir aqui, quando é que você pode fazer isso? Aí eu acordava com ele, aí eu voltava aqui, ó, nesse quando, e eu falava assim, ó, eu planejei da gente ter essa definição de se a gente vai de carro, ficar lá, alugar um carro, se a gente vai pegar Uber, até maio, por exemplo. É legal pra você? Até lá você consegue tomar essa decisão pra mim? E aí eu acordava com ele. E aí o quem é sobre as responsabilidades, para você saber na mão de quem tá aquilo. Isso é especialmente importante se você está fazendo um plano de ação para sua empresa, porque provavelmente você vai envolver outras pessoas. É importante que você envolva para que a coisa seja mais rápida, tá? E aí você precisa nominalmente. Quem é? A Maria, o João, o José? Botar o nome da pessoa aqui e botar ela a par desse plano. Então não estabelece esse plano, não decide que é o João ou a Maria que vão fazer e não conversa com eles. Você precisa acordar com eles que aquilo é responsabilidade deles e se eles estão de acordo com aquele prazo, para que você possa cobrar sem ser injusto. Então aqui é você botar o nome mesmo das pessoas e aí definir quem é que vai fazer. Aí você pode botar uma pessoa responsável pelo pacote todo do que, ou você pode botar uma pessoa por cada uma das etapas do como. Eu sugiro que se você tiver diferença aqui no como, você coloque para cada uma das linhas do como. Se for a mesma pessoa para o grupo todo, você bota só o nome uma vez da pessoa, tá? E aí você coloca. A próxima etapa, gente, é o que? É o onde. Aqui eu não vou escrever porque é para efeito de exemplo. É aonde você vai fazer. E aí, por exemplo, pesquisa de satisfação vai ser virtual. Onde você vai fazer a pesquisa virtual? Eu vou fazer... Aí é claro, na internet, isso é óbvio, sim, é óbvio. Mas você vai fazer em grupos de Facebook, por exemplo? Eu vou fazer em grupos de Facebook. Vou fazer em grupos de Face. Vou dar um jeito de fazer no Insta, por exemplo. Eu vou colocar no meu site. Eu vou enviar por SMS ou WhatsApp. Tá vendo? Quando a gente começa a pensar no onde a gente vai aplicar aquilo, podia parecer óbvio que era na internet, mas aí você tem um detalhamento maior. Não, Face não faz sentido pra mim, então eu não vou fazer no Face. Então é legal você definir aonde você vai fazer a sua pesquisa de satisfação.
Onde você vai entender o seu nível de vendas atuais? Ah, no meu sistema de vendas. Ah, na minha planilha. Aí depende da sua realidade, tá? A mesma coisa a pesquisa de mercado. É muito semelhante aqui à pesquisa de satisfação. E indo aqui para a parte de viagens, orçar a minha viagem. Onde é que eu vou orçar? Então eu descobri que tinha um site, uma empresa que chama Vai Pra Disney, que ela tinha muitas informações atualizadas. Então eu botei lá em sites especializados e aí eu botei o nome do site. Eu pesquisei no Instagram, achei muita gente boa no Instagram que dava informações sobre a Disney. E aí eu ia anotando o nome desses sites, desses instas, justamente para poder saber onde orçar direitinho. Tirar o passaporte. Onde é que eu vou tirar o passaporte? O passaporte a gente tira no... Esqueci o nome, gente, de onde a gente tira o passaporte. Esqueci, a gente tira num lugar específico. Porque eu esqueci qual é o nome. O visto, onde é que eu tiro o visto? No consulado. Aí, quando eu fui pesquisar sobre o visto, eu descobri que eu tinha que preencher um formulário na internet, submeter esse formulário para ir ter disponível a data para marcar para poder ir no consulado. Aí você ia no consulado, depois você ia no outro lugar. Eram 2 lugares que você tinha que ir para fazer entrevista. Reforçar o inglês. No meu caso, eu fiz no trabalho. No trabalho, no meu ambiente físico do trabalho. Eu combinei com a minha chefe, eu expliquei para ela, eu conversei, eu perguntei se eu poderia chegar meia hora antes, não bater o ponto, obviamente, né? E foi tudo combinado. E fazer o roteiro, onde é que eu ia fazer o roteiro? Eu vou montar uma planilha e vou pesquisar nesses sites aqui, instas especializados em Disney. E aí, gente, com isso você tem o seu plano de ação definido. E aí, com isso, sua vida está resolvida. Não, né, gente? Com isso, a sua vida não está resolvida. Com isso, você deu o primeiro passo para você conseguir aumentar suas vendas, ou você viajar, ou você mudar de emprego, enfim. Gente, aí aqui vai o ouro desse vídeo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Fazer isso tudo aqui, ter esse trabalho, fazer isso tudo com carinho, com dedicação, é muito importante. Mas não vai adiantar nada se você fizer esse plano todo e você não pôr ele em prática. Então, o que eu acho que falta quando alguém ensina a gente a fazer um plano de ação, a gente tem vários vídeos aí no YouTube, na internet, explicando como é que faz um plano de ação. Mas eu quero te dar a dica de ouro aqui desse vídeo. Eu não sei de que maneira você se organiza, tá? Eu tenho um planner, eu adoro planner, é quase como se fosse uma agenda. E aí o que eu faço? Quando eu tenho um plano de ação que eu preciso executar e tem várias etapas, eu monto o meu plano de ação. E meu plano de ação é importante porque ele vai me dar a visão do todo. E aí eu pego, eu tenho que fazer aqui no dia 16 de dezembro, eu tenho que fazer as perguntas da minha pesquisa. Então eu vou lá no meu plano, dia 16 de dezembro, montar perguntas da pesquisa. No dia 18 eu tenho que levantar o histórico de vendas. Eu vou lá e vou botando no meu planner, na data que eu defini, tudo que eu preciso fazer. E aí, todo domingo, eu estabeleci que domingo é o dia de eu me organizar para a minha semana. Todo domingo eu abro o meu planner, eu olho a minha visão mensal, que eu boto ali tudo que eu preciso fazer naquele mês por data, eu entendo como é que tá o meu mês, e aí eu vou no meu plano de ação. Porque, por exemplo, quando você começa a executar, você vai começar a fazer e a cumprir as coisas. Se você estiver realmente comprometido, você vai começar a ticar. Então, por exemplo, aí digamos que eu já tenha começado. Aí comecei essa semana que vem eu vou ver como é que eu avancei. Então, por exemplo, eu fiz, aí você vai, vou até botar de verdinho pra ficar bonitinho. Pesquisa de satisfação, eu já fiz, eu cumpri, eu já fiz as perguntas, eu já defini o período, mas meu histórico de vendas, tive um problema, meu sistema deu pau, não consegui, aqui eu tive um atraso. Aí eu preciso olhar e entender qual é o impacto que essa informação, que a falta dessa informação vai me dar para as minhas outras etapas. E aí talvez eu precise replanejar algumas coisas, ou alguma coisa que eu ia fazer de forma isolada, eu vou ter que fazer em paralelo com outra atividade. Então, o ouro, gente, do plano de ação é você fazer, mas é você executar e acompanhar. É por isso que eu falei para vocês que o plano de ação é uma ferramenta de planejamento e acompanhamento de ações. Não vai adiantar você fazer tudo isso aqui, pensar em tudo isso e simplesmente largar isso no canto. Ou até colocar tudo lá na sua agenda, no seu planner, como eu falei.
Mas se você não volta para esse plano de ação, para ter a visão do todo, você vai se embolar. As coisas vão trepar uma na outra, os problemas vão acontecer e você vai deixar de fazer alguma coisa importante ou vai fazer alguma coisa errada. Então, essa é a minha dica, gente. Faça um plano de ação. 2019 está chegando no fim. Pega aquele objetivo que você tem, que talvez você tinha para esse ano e você não cumpriu. E monta um plano de ação. Se compromete com você a acompanhar e executar tudo que você planejou. Eu tenho certeza que você vai chegar onde você deseja. Se você gostou desse vídeo, gente, se inscreve no nosso canal, que a gente vai ter vídeos aqui semanalmente. Curte o nosso vídeo, marca aí no sininho para receber notificação quando a gente liberar novos vídeos. E comenta aqui embaixo se você gostou, se você ficou com dúvidas sobre tudo que eu falei, me manda uma pergunta que a gente vai responder para vocês e fique à vontade para conversar com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!